Bom dia, meus caros alunos. Na verdade, bom dia aos alunos da Drummond Campus Penha. Estou gravando esse vídeo para vocês, para tornar mais acessível as nossas aulas, tornar mais fácil de vocês frequentarem. É muito importante que vocês acompanhem o nosso canal aí no YouTube, que curtam a página, que possam divulgar aos seus amigos da sala, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo que nós estamos fazendo especialmente para vocês neste período de quarentena. A quarentena está tão grande que eu não consigo nem cortar o cabelo. A situação está grave aqui, meu cabelo está ficando cada vez maior, a barba também não está perfeita. Tenho feito em casa na medida do possível, mas vocês podem agora trocar comigo algum tipo de conteúdo, até mesmo nos comentários do vídeo. Vocês podem aí curtir, comentar, fazer qualquer tipo de construção para que a gente possa ir à frente e estudar com vocês. Eu estou falando aqui direto do meu escritório, aqui em casa, está cheio de livros, vocês podem ver ao redor aí. Eu tenho um investimento bacana em livros, todo repleto de obras jurídicas, para a gente possa aí se aprofundar e tornar mais possível que vocês troquem conhecimento comigo. Eu pretendo nessas nossas aulas agora seguir adiante na leitura do código, no estudo do código com vocês, especialmente no que diz respeito aos crimes de ordem sexual. Na verdade, agora nós vamos avançar naquilo que o código mencionou dos crimes sexuais contra vulnerável. Então, o código protege a dignidade sexual como um gênero e protege a dignidade sexual daqueles que ele convencionou chamar vulneráveis. Então, ele elegeu pessoas para dizer que essas pessoas são vulneráveis e aí tentar, de certa maneira, protegê-las de uma forma mais intensa, mais forte. Vocês sabem que o legislador penal protege com mais robustez na medida em que ele dá maior pena, na medida em que ele considera determinado crime hediondo. Então, a hediondez e a quantidade de pena é o que faz com que a proteção penal seja maior. É um sinal de algo especial para o Código Penal. Vocês que já foram meus alunos aí, já são meus alunos em algumas aulas anteriores, sabem que eu sou muito crítico do Código Penal, muito crítico da ciência penal brasileira, porque ele é calcado em patamares equivocados. Aumentar a pena e tornar a progressão de regime, tornar a obtenção de benefícios algo mais difícil, é sempre algo que não gera o resultado de proteção que se espera. A ciência penal não resolve o problema da criminalidade. As pessoas têm um equívoco na cabeça de achar que aumentando pena, tornando mais difícil a progressão de regime, nós vamos obter aí um sucesso no que diz respeito à redução da criminalidade. Isso é absolutamente falso. O que reduz a criminalidade é investimento em educação, investimento em sociedade, em conceitos mais sérios de uma sociedade, especialmente educação e a quantidade mínima de coisas que um ser humano tem que ter para viver em sociedade. Aquele que sempre foi marginalizado, aquele que é um eterno marginalizado, para cometer crime tem mais facilidade e então não adianta você pensar na quantidade de pena. Mas isso é uma aula de criminologia que nós veremos aí talvez um dia, quem sabe, se fizermos um curso só especializado em criminologia. Se algum de vocês tiver curiosidade, quiser discutir algum tema específico de criminologia, eu estou absolutamente ao dispor de vocês. Mas então vamos voltar ao código. Artigo 217 era original tipo de sedução, que vinha com aquela redação até criticável, que falava seduzir mulher honesta. E aí vinha com essa crítica de que só existia mulher honesta, qual que era o conceito de mulher honesta. Para acabar com essa discussão, o crime de sedução foi revogado do Código Penal lá pelos idos de 2005, ele deixou de existir. E em 2009, foi incluída no Código a figura do estupro de vulnerável. É o artigo 217-A de amor. E aí vem com a seguinte expressão: ter conjunção carnal, introdução do pênis na vagina ou qualquer outro ato libidinoso. Então, qualquer outro ato libidinoso. Pode ser sexo anal, oral, masturbação, contemplação. O que você escolher que satisfaça a lascívia de alguém é suficiente para se enquadrar neste conceito de ato libidinoso. Ter conjunção carnal ou ato libidinoso com um menor de 14 anos de idade. Então, não importa agora mais se a pessoa tem 13 anos, 11 meses e 29 dias. Se ela for menor de 14 anos, você estará inserido no quadro de estupro de vulnerável, com pena prevista de reclusão de 8 a 15 anos. Uma pena elevada que já inicia no patamar mínimo em regime inicial fechado. Então nós temos aí uma figura bastante intensa, uma punição bastante severa para aquele que pretende praticar tal comportamento. É bastante frequente esse comportamento, porque as pessoas parecem que
tem uma predileção em vitimar o mais frágil, o mais vulnerável, aquele que não é capaz de oferecer resistência. Além da pena de 8 a 15 anos previstas no preceito secundário do tipo penal do estupro de vulnerável, eu estou obrigado a dizer a vocês também que esta figura, estupro de vulnerável, também é um crime hediondo. Também é um crime hediondo. E por ser crime hediondo, tem a progressão de regime e a concessão de livramento condicional mais rigorosos. Por ser um crime hediondo, não é possível obter indulto. Sabe aquela coisa que se fala no final do ano? Ah, agora o presidente vai dar um indulto, vai todo mundo sair da cadeia, vai ser uma festa. Bom, primeiro que o presidente, de fato, assina o decreto de indulto próximo ao Natal. Isso tem sido uma tradição brasileira, que é o indulto de Natal, é um indulto que traz condições para que a pena acabe de forma precoce. É uma extinção prematura da pena privativa de liberdade ou da pena penal por conta de cumprimento parcial da pena. Então, mais ou menos a lógica é: quem cumpriu parte substancial da pena e tem bom comportamento, geralmente obtém um indulto, que é uma extinção prematura da pena, para que essa pessoa volte a viver em sociedade com mais rapidez. Os crimes hediondos são insuscetíveis de indulto. Então, todo crime grave que a legislação penal já elencou como sendo um crime gravíssimo, ele não se insere nos crimes que podem receber indulto. Então, aquele estuprador de vulneráveis que estuprou uma criancinha nunca vai ser agraciado com indulto de Natal. Seja o presidente o Lula, seja a Dilma, seja o Bolsonaro. Não importa quem seja o presidente da República, é impossível que esses artigos sejam contemplados com indulto. Então não precisa se preocupar, porque quando o indulto vem, ele não atinge essa camada de criminosos. Então o estupro de vulnerável é um crime hediondo. Aí, pessoal, os alunos sempre vêm com a seguinte pergunta: professor, mas tem gente, tem crianças que se aparentam ter mais idade, aparentam ter uma idade maior. Então a criança tem 13 anos, mas parece ter 15. A criança tem 14, parece ter 18. E como é que faz isso aí? Como é que se enfrenta essa questão? Essa questão é enfrentada na matemática do erro. É o erro lá no artigo, no parte geral do código, que trata essa questão, para saber se aquela pessoa era ou não criança. Essa presunção de criança menor de 14 anos, no passado remoto, era tratada pelos tribunais como uma presunção relativa. O que é uma presunção relativa? Aquela presunção que admite prova em contrário. Então, se eu, de fato, cometesse um crime contra um vulnerável, contra um menor de 14 anos, e demonstrasse que aquela presunção de violência, porque isso é uma presunção de violência, fosse uma presunção indevida, porque aquela pessoa queria o ato sexual, ela já tinha uma experiência sexual prévia, já tinha um comportamento sexual ativo, se eu provasse isso, eu escapava da figura penal. Com o tempo, nós diminuímos isso e hoje a presunção é absoluta. São raros os exemplos jurisprudenciais em que alguém é protegido pelo erro em decorrência da prática sexual com um menor de 14 anos de idade. Geralmente isso vem protegido lá quando são um adolescente e uma menina de 13 anos, são um casal de namorados, aí é capaz de encontrar essa figura. Eu até sugiro a vocês que façam uma pesquisa detalhada sobre o tema. Se vocês não quiserem, depois eu faço para vocês e divulgo para vocês como os tribunais têm se comportado no que diz respeito à presunção de violência do 217A, quando fala de vítima menor de 14 anos de idade. Mas é uma questão que a sociedade tem muita repulsa, as pessoas têm ojeriza, e não é por menos, a essa figura criminal. Eu não sei porquê, se vocês me perguntarem qual é a razão disso, eu não sei explicar, mas eu sei dizer a vocês que a cada dia você se depara mais com esse tipo de crime, e geralmente é um tipo de crime que tem como autor uma pessoa mais idosa e como vítima uma criança já numa situação de risco, de vulnerabilidade. Tá bom, pessoal? Então vamos seguir aí nos próximos dispositivos. Então o 217A tem essa figura e vamos para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Aqui, pessoal, é aquela figura do deficiente mental, a pessoa que tem uma percepção indevida da realidade, uma pessoa que tem uma facilidade de ser seduzida e enganada. Um deficiente mental ou algum doente mental é alguém que
é inocente, é ingênuo e pode, numa dessa, praticar ato sexual com alguém capaz e maior. Neste caso, também está inserida a proteção do estupro de vulnerável, as mesmas penas, 8 a 15 anos. Agora nós vamos ver duas figuras préter-dolosas, que é o estupro de vulnerável mais lesão corporal grave, estupro de vulnerável mais resultado morte. Dolo de estupro, culpa da lesão. Dolo de estupro, culpa na morte. Então o sujeito pratica ato sexual com um bebê. A introdução do pênis na vagina do bebê é tão intensa, tão severa, que machuca a criança e provoca a morte dela. Dolo de estupro, culpa de morte. O que esses dois dispositivos têm em comum? Eles têm em comum uma majoração da pena. Então, se o sujeito cometer estupro com dolo e lesão corporal com culpa, a pena será de 10 a 20 anos. Se o sujeito pratica estupro com dolo e morte com culpa, a pena será de 12 a 30 anos. Então, é uma pena bastante elevada para vocês entenderem bem qual é a consequência desta logística. Eu disse a vocês que o sistema penal brasileiro tem sido muito resistente a essa ideia de discutir se a vítima tinha vontade, discutir se a vítima permitia ou não permitia o ato sexual. E aí veio o parágrafo 5º, agora introduzido em 2018, para acabar e espancar essa dúvida. As penas previstas no parágrafo 1º, parágrafo 3º e parágrafo 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relação sexual anteriormente. Então, o Código já trouxe uma mensagem que os crimes de estupro de vulnerável, estupro de deficiente mental, estupro com resultado lesão corporal, estupro com resultado morte, serão punidos como estupro de vulnerável, pouco importando se a vítima queria ou não, pouco importando se ela tinha consentimento, pouco importando se ela tinha uma experiência sexual pretérita ou anterior. A ideia do código, mais uma vez, é ampliar a punição a este tipo de comportamento. Pessoal, vocês têm uma ilusão também de que um estuprador, quando vai ser pego, quando ele é pego pela polícia, ele então vai ser lá para presídio, então lá ele vai morrer porque os demais presos vão estuprá-lo, etc. e tal. Aqui em São Paulo, há presídios específicos para esse tipo de delito, de tal forma que são separados dos demais presos os estupradores. Isso impede um pouco desta violência contra eles. Lembro a vocês que quando a pessoa é presa em flagrante delito, ela ainda é presumidamente inocente. Só após o julgamento e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é que nós consideraremos ele definitivamente culpado. E ainda que ele seja culpado, o resultado da culpa dele é o cumprimento da pena privativa de liberdade. Não está previsto no Código a pena de morte para estupradores ainda. Não sei se um dia será previsto, mas provavelmente creio que não. E não sendo previsto, nós ficamos então com esta tutela penal. Então, quando a vítima é vulnerável, a pena aumenta, o crime é hediondo, nós temos aí uma pena máxima de até 30 anos para esta figura delitiva. Vamos para o próximo dispositivo, pessoal. Próximo dispositivo, corrupção de menores. A palavra corrupção é uma palavra muito perturbadora no direito penal, porque ela vem em alguns tipos penais tratando da corrupção de menores, mas lá na parte dos crimes funcionais, crimes praticados por servidores públicos ou crimes praticados por particulares contra a administração pública, nós temos a figura do corrupto, a corrupção ativa e a corrupção passiva. Então essa palavra corrupção é uma ideia de que as pessoas estão relacionadas ao desvio de dinheiro público, ao desvio de dinheiro, exigência por parte do servidor público, o oferecimento por parte do particular de vantagem indevida. Nesta parte que nos toca, não é disso que estamos falando. Esta corrupção que nós estamos falando aqui agora tem uma denotação sexual, uma denotação que busca satisfazer o prazer sexual de outrem. Vamos ler o artigo 218 do Código Penal. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Então você vai lá e convence, conversa, seduz, induz, favorece a pessoa menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Se for a própria lascívia, se você convence um adolescente, uma adolescente mesmo, uma criança, a ter relação sexual com você mesmo, a figura é de estupro de vulnerável. Aqui você está convencendo, está induzindo
o adolescente ou a criança a praticar ato sexual com outrem. Quem pratica esse ato, pratica estupro de vulnerável. E você que induziu, pratica corrupção de menores. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, um crime de pena média, não muito alta nem muito baixa, uma pena média. Vamos ler o artigo 218-A. Satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, pena de 2 a 4 anos. Aqui a figura é diferente. Aqui você praticar sexo na presença de vulnerável ou induzir esta vulnerável a presenciar a prática sexual. Então é fazer com que ele assista, presencie um ato sexual. Essa figura ela é dolosa. Então, quando um adolescente ou uma criança fica no vãozinho da janela assistindo o ato sexual dos vizinhos, não é esta figura. Aqui é dolo de levar um adolescente, dolo de praticar com ele esse comportamento. A pena aqui de 2 a 4 anos. Essa pena já vai baixando. Vocês veem que a pena vai dar uma baixada, né? Vamos avançar um pouco mais. 218-B. Olha quanto nós temos artigos e artigos e artigos e artigos e artigos. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou qualquer forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou doença mental, não tenha o discernimento completo para a prática do ato. Facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena reclusão de 4 a 10 anos. Pessoal, essa figura penal é uma figura muito associada ao favorecimento da prostituição. É aquele comportamento que você estimula que a prostituição sobreviva. As pessoas se enganam às vezes, especialmente quem não estuda direito penal, e acredita que manter casa de prostituição, que a prostituição em si é crime. A mulher que vende o próprio corpo não pratica crime. Quem pratica crime é quem mantém aquele ambiente, quem mantém aquela estrutura, quem mantém aquele cenário para que outras pessoas pratiquem a prostituição. É a pessoa que vive da exploração da prostituição. Aqui é um pouco mais grave. Aqui é colocar no circuito da prostituição e impedir que essa pessoa saia dessa prostituição todos esses comportamentos relacionados a um menor de 18 anos, a um adolescente. A proteção específica ao adolescente menor de 18 anos merece uma proteção especial. Aqui é a prostituição, o favorecimento da prostituição de uma criança ou adolescente. Figura bastante comum no nosso Brasil, especialmente nas camadas mais pobres, nos ambientes mais famélicos do Estado, nos estados mais pobres da Federação, isso é bastante frequente. Aqui em São Paulo tinha um local, aqui perto de Guarulhos mesmo, no Parque Novo Mundo, na divisa entre Guarulhos e São Paulo, pela Fernão Dias ali, que é um estacionamento de caminhoneiros, em que era muito comum você ver crianças e adolescentes vendendo o próprio corpo para subsistência. Essa é uma figura bastante chocante para quem nunca viu, ok, senhores? Tranquilos? Então a pena aqui nesse caso é de 4 a 10 anos. Se o crime é praticado para obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Aqui não tem nenhum problema, é tranquilo. A pena de multa é uma pena bastante leve, também muito pouco discutida no nosso direito. Nós não temos uma cultura da pena de multa, até porque o direito penal seleciona pobres, né? E ao selecionar pobres, a pena de multa se torna uma discussão muito efêmera, muito imprecisa. Pessoal, eu vou gravando sempre vídeos de 20 minutos para que vocês possam assistir bacana, com bastante tranquilidade, etc. Se inscreva no nosso canal para que vocês possam saber sempre o momento em que eu postei um novo vídeo. Geralmente eu vou postar vídeo de segunda-feira, Direito Civil, quarta-feira, Direito Penal e quinta-feira, Direito Penal. Esse vídeo aqui que eu vou postar agora já é o de quarta-feira. Amanhã, os alunos pela manhã poderão me ver no chat da faculdade para que a gente possa trocar algumas ideias a respeito dos temas relacionados na disciplina. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.